Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mentorex Podcast. Hoje nós estamos aqui com um convidado extremamente especial. Vamos começar, eu queria até fazer uma recapitulação aqui, né? É sempre bom reforçar que o nosso objetivo com o nosso Mentorex é sempre trazer profissionais que tenham experiência, vivências em diversas áreas, para que a gente possa, a partir delas, trazer insights para vocês, coisas que vocês possam levar para a sua vida profissional. E eu não tenho dúvida que o nosso convidado de hoje tem muita história para contar e uma vivência muito bacana. Estou falando do Saboia, do nosso colega Guilherme Saboia. O Saboia começou na indústria automobilística, engenheiro mecânico, trabalhando na parte de qualidade. Depois saiu, acho que trabalhou 10 anos, tanto na Volkswagen, na Audi, quanto na Volvo. Depois foi para o mercado financeiro, trabalhando em diversas empresas, trabalhou na Losango, na HSBC, trabalhou no Bradesco, no Next. E mais recentemente agora está liderando um time na Robson, uma empresa brasileira, uma empresa que desenvolveu um software de gestão voltado para performance de empresas e engajamento das pessoas. E ele com certeza vai trazer novidades aqui para a gente, um pouco dessa vivência toda. Brunão, mas assim, o cara é muito fera, enfim, tem uma vivência profissional enorme, mas além disso aí também tem outras coisas aí para trazer para a gente também, né? Que eu acho que vai fazer aí o link com o nosso tema de hoje, não é isso? Isso mesmo. Antes da gente passar a palavra para o Saboia e a gente começar o bate-papo, pessoal, vamos só dar uma contextualizada importante. Então, a gente estava falando, até em alguns episódios anteriores, em nossas conversas, outras de bate-papo, que todos nós temos diferentes versões de si mesmo, não é isso? A gente às vezes tem o papel de pai, às vezes tem o papel de filho, às vezes a gente é marido, às vezes a gente é líder, às vezes a gente é liderado. Todos nós temos vários papéis, né? A gente assume várias versões de si mesmo ao mesmo tempo. E é muito pouco provável você imaginar que essas versões elas são totalmente compartimentadas, né? Que uma pessoa que tem uma determinada característica como pai é totalmente diferente como filho, como marido. Enfim, a gente sempre empresta um pouco das características que a gente tem em uma personalidade ou uma versão de si para outra. E se a versão de si que a gente está falando aqui é uma versão de atleta, você como atleta, o quanto dessa versão sua empresta para a sua versão de eu profissional? Né? Então acho que esse é um pouco do papo que a gente quer explorar aqui com o Saboia, porque além dessa parte do currículo profissional que você comentou com o Saboia, começou lá em 94, o Saboia tem uma carreira também como atleta, que chegou, ele até queria começar, Saboia, primeiro te agradecendo muito pela gentileza de dividir com a gente essa uma hora de bate-papo aqui, e que você também começasse contando um pouquinho pra gente essa outra parte do teu currículo, a tua versão atleta, pra gente começar a fazer esse link, né, do que a tua vida de atleta emprestou pra tua vida profissional e de pai, né? Pessoal também. E pessoal, esse é um pouco da pegada do papo hoje que a gente queria ter contigo. Legal, super obrigado PG, Bruno, pelo convite. É um grande prazer estar aqui com dois grandes amigos de longa data e a gente trocar uma ideia realmente sobre isso. E como você mencionou, Bruno, não tem como a gente separar, né, papéis, senão a gente vira personagens, né? E tudo que vira personagem não é sustentável. Você leva por um tempo, mas uma hora a máscara cai, né? A gente até escuta nos Big Brothers da vida, não está sendo autêntico e não sei o quê. Então, a gente precisa ser nós mesmos. E eu acho que separar algo, principalmente quando é construído na infância, na adolescência, é muito difícil. E o esporte entrou na minha vida muito cedo. Entrou quando eu tinha 5 anos por recomendação médica, né? Eu nasci com rinite alérgica, bronquite, tudo que é it. Várias ites. It em Curitiba ainda, isso é gravado com a temperatura e foi uma recomendação médica, ó, bota o garoto na natação porque ele vai melhorar essa capacidade pulmonar e vai até trabalhar melhor essa questão do quente-frio, vai sair da água, vai choque térmico. Choque térmico, então vai ajudar. E eu rapidamente, aquilo que eu odiava ir para a natação, eu ia chorando, né? Minha mãe meio que jogava na piscina para eu nadar. Eu fui me destacando, eu fui indo bem, fui curtindo. E aos 9 já era campeão paranaense, né? Então, quando eu estreiei na piscina, eu já me destacava. Aos 13, eu fui recordista brasileiro. E ali eu já estava absolutamente contaminado, né? A minha vida era praticamente natação. Eu sempre, assim, era um pré-requisito em casa que para eu nadar eu precisava estudar e precisava ir bem na escola. Então,
continuava estudando e me destacando, mas a natação era o meu grande prazer, né? Era aquilo que realmente me destacava e que trabalhava pontos já da minha personalidade. Eu era uma pessoa tímida, eu era um menino tímido, quietão na minha, daquele que faz a brincadeira, o famoso bullying de hoje, eu ficava na minha, quieto. E a questão do esporte já começou a ajudar desde aquela época, porque eu, para me destacar, eu falava, os caras estão falando, estão mexendo comigo, mas tô nem aí, eu tô lá na piscina e eu tô ganhando deles. Então isso foi me dando uma autoconfiança que depois lá na frente eu fui perceber. Na época eu não percebia, né? Saboia, deixa eu só para não... Você chegou aí agora, vai lá. Tá. Então, eu fui perceber isso só lá na frente, né? O quão importante era realmente esse ponto da autoconfiança. Então, com 13... eu fui recordista brasileiro e ali eu já comecei a fazer parte da seleção brasileira. Né? Eu comecei a ter outro olhar até pelos patrocinadores e pelo clube. Eu entrei na categoria, então, juvenil. 13 anos é juvenil. 13 era infantil ainda, tá. Mas ele passava para juvenil. Hoje mudou até um pouco as categorias. E com 14, 15 eu já estava indo... Eu já estava na seleção brasileira, disputando o Campeonato Sul-Americano. Depois eu fui para o Mundial de Júnior em Portugal. E mais para frente eu fui para a Olimpíada Universitários, que é a Universiades, que foi lá em Buffalo, nos Estados Unidos. Tá. Então essa parte eu estava na seleção com o Gustavo Borges, com o Xuxa, legal, que eram grandes destaques treinava com essa galera da época. Eles treinavam cada um na sua cidade, né? Mas a gente se encontrava sempre um pouco antes para viajar e competir. E depois eu continuei minha carreira, né, de nadador, mas aí já misturando com faculdade de engenharia mecânica, com aqueles horários malucos, com estágio. E eu comecei a reduzir um pouco os treinos, mas mantendo a competição. Quando me formo e começo a viajar bastante a trabalho, eu percebi que fazia muita falta o exercício, né, na minha vida. Eu comecei então a correr, levava o tênis na mala e saía para correr, para viver. E naturalmente entrei no triatlon. Comecei a fazer umas provas, peguei gosto, mudei um pouco aquela minha cobrança que eu tinha como nadador, né, aquela visão que eu sabia exatamente os detalhes, os centésimos. O triatlon acabava sendo mais um hobby para mim, né? Aquilo que você tá pedalando, passava o Bruno, falava, vamos, Saboia, correndo, vamos, PG. É um esporte mais colaborativo, né? Eu tava realmente entre amigos porque eu não tava na elite, eu não tava no topo, tava ali como realmente um atleta amador e aquilo me deu um outro tipo de prazer no esporte, que não era menos cobrança e mais prazer, né? E eu vivo isso, eu continuo no triatlo por muito tempo, inclusive tem uma prova nesse final de semana que eu vou fazer, mas ultimamente eu estava meio até sem objetivo de provas, porque eu fiz alguns meio Ironmans, fiz várias provas aí aqui, tanto pelo Brasil como fora do país. E em 2019 eu estava assim, meio sem objetivo, né? Eu falei, vou voltar a competir master na natação, vou fazer um triatlon. E um amigo meu, aqueles muito amigo, né, como falam, falou, vamos para a maratona de Berlim, cara. A gente tá indo uma turma aqui. Eu falei, maratona? Eu não sou corredor, né, apesar de correr um pouquinho no triatlon. Eu falei, mas vamos tentar. É um objetivo diferente. Será que eu sou capaz? 42 quilômetros. Coloquei esse objetivo. Era maio, a prova era em setembro e comecei a treinar. E fiz a maratona de Berlim em 2019. Gostei da brincadeira, né, com aquela energia da prova. E botei um desafio interno ainda de fazer as 6 Majors, que são as 6 grandes maratonas. E eu estou indo agora em abril fazer a minha segunda aqui em Londres. Era para ter sido durante a pandemia, né? Com a pandemia postergou um pouco esses planos. Mas agora vamos ver como é que tá, como é que eu consigo também conciliar essa vida nossa maluca de trabalho, de pai, de marido, de família, com treino e também a questão de saúde, né? Porque a idade vai pesando e vai dificultando a questão. Principalmente maratona que desgasta bastante, mas é um desejo que eu tenho de me colocar. Então isso trouxe muitas lições. Desses circuitos também tem a questão da viagem, né? Porque não são aqui as maratonas, né? Não, essas Majors, eu fiz Berlim, agora é Londres, tem 3 nos Estados Unidos, né? Que é Chicago, Nova York e Boston, e a última é Tóquio. Então são todas complicadinhas. Tem uma logística importante. Tem uma logística envolvida complicada até para você descansar e chegar a ponto de competir, ainda que o objetivo não seja ser o primeiro colocado, mas o objetivo é fazer bem a prova e cada vez melhor, né? Isso traz, Bruno, até muito aqui no nosso tópico aqui hoje para a nossa vida do dia a dia, né? O trabalho é assim, a gente tem apresentações, a gente tem... o nosso mundo hoje está absolutamente globalizado, a gente não consegue ficar em uma cidade, então você também tem que se preparar, você tem que chegar inteiro para uma reunião de trabalho, para uma apresentação. Então isso acaba você tendo que se adequar realmente, né? Seja de alimentação, de fuso, o que for, traz para o dia a dia.
Não, e o gerenciamento eu fico impressionado, porque além disso tudo, você tem 3 filhos, né? Eu sei, é um gerenciamento aí de todas essas tarefas aí, impressionante como é que você consegue. Eu acho que a palavra, PG, na minha vida é equilíbrio, sabe? Sempre uma das características que me destacavam e apontadas pelos pares e por gestores é que eu me considero uma pessoa equilibrada. E para você manter isso, você tem que ter disciplina. Acho que qualquer pessoa ligada ao esporte, você tem que ter disciplina. Porque é horário, você não tem tempo. Quando você está na escola, teus amigos estão brincando, estão jogando, estão namorando, estão indo em festa, e você tem que conciliar isso tudo com treino, escola. Então os horários são muito contados. E eu percebo hoje muito mais isso sendo pai. Vendo meus 3 filhos que também são atletas, né? Também estão Eles nadam também? Também estão na natação. Eu vejo o equilíbrio que eles têm que fazer. Porque eles saem da escola, já tem que ir rápido para o clube para treinar, depois sai da piscina, tem o trabalho fora da água, depois vão para o inglês, vão para a escola. Enquanto os amigos dele, boa parte, estão em casa, sem fazer nada, nas telas. E eles têm que se multiplicar por 2. E aí eu percebo também todo o esforço que meus pais fizeram na época, que hoje nós temos que fazer, porque você, sempre por trás de um atleta, você não tem só um técnico, né? Você tem uma equipe, começando pela pai e pela mãe. Perfeito. Porque se os pais não apoiam, não vai para frente, né? Não tem persistência. Ô Saboia, na época que você era estudante, você repetiu de ano alguma vez? Nunca. Sim. Com exceção da faculdade que eu peguei as famosas dependência, mas a engenharia mecânica quem não pega também... Não estudou. Não estudou, não aproveitou o cálculo curso. Cálculo 1, 2, 3 e 4, né, Saboia? Os cálculos, as físicas. Né? Mas é até interessante, porque eu fiquei... e esse vale, eu mencionei que eu participei da universidade, né, a universidade, que era a Olimpíada de Universitários, e eu perdi 7 provas, participando dessa competição, que foram 2 semanas. E eu tive que fazer as segundas chamadas. E os professores falaram, você foi para Disney, né? Você foi passear, então toma. E realmente, a maior nota que eu tirei nas segundas chamadas foram 2. Eu com aquelas notas que eu não consegui na segunda chamada, que eram absolutamente impossíveis, insanas, eu fui para a segunda época, né, que tinha na época, a recuperação, e isso coincidia ainda com outro campeonato que era o Troféu Brasil. Então, eu realmente rodei por ser atleta. Sim. Não tinha essa facilidade que os americanos não têm, né, em conciliar a universidade com o esporte e tal. Nós aqui realmente foi... Hoje melhorou um pouquinho, mas a época era bastante complicada. Não, mas até a referência que eu queria fazer e a segunda intenção da minha pergunta era assim, porque você veja, na formação, no período de formação de caráter, quando a gente é criança, adolescente e tal, o fato de você avançar e evoluir no esporte, e até pelo que você comentou com a gente, eu sei que você atingiu índices, cara, muito legal, você quase atingiu índices de Olimpíada, você perdeu vagas, às vezes, de competições por uma batida de mão, coisa assim. Então, você estava no auge da tua vida competitiva dentro do juvenil, mas a peteca não caiu na escola, porque provavelmente era um pré-requisito dentro da sua casa. O pai, meu, só bichão, a nota não pode cair. Sem dúvida. E aí, eu lembro do meu pai, assim, meu pai sempre falava um negócio que eu acho que é verdade e se aplica aqui, pelo menos, ao que você está contando pra gente. Meu pai falava assim, você quer pedir para alguém te ajudar em fazer alguma coisa, assim, pede para alguém que está ocupado. Porque o cara que está ocupado sempre arranja jeito de fazer... O cara faz 20 coisas, ele vai fazer 21 coisas. O cara que tá assim, desocupado, ele arranja uma desculpa para não fazer. Bruno, isso é no esporte e, como o PG mencionou, é na família. Eu tenho 3 filhos, né? Como o PG, sou pai de gêmeos. E quando nasceram as crianças, era sempre interesse, né? Parece nós viramos um ET. Quem tem gêmeos, o pessoal para na rua e fala, meu Deus, como é que você consegue? Como é que você consegue? Como é que a tua mulher faz para amamentar? Como é que você... Eu falo, o dia continua tendo 24 horas. É isso. Só que você tem que ter um processo logístico até, né, PG? Você tem que organizar, você tem que se preparar, porque senão realmente vira uma bagunça. E assim no esporte, assim na vida. Se você trabalha aqui, se você tem que locomover, se você tem que participar, às vezes, de um curso, de uma aula, você tem que se dividir. Você dá um jeito. Você dá um jeito. Então, o tempo ocupado não é desculpa, inclusive para continuar fazendo atividade esportiva. Porque é o equilíbrio. Né? Se a gente para por um tempo, a gente vai pagar um preço lá na frente. Né? Vai adoecer. Não, sem dúvida. Vai... Para recuperar é muito mais difícil, né? Exatamente. Saboia, eu queria voltar num tema aqui que o Bruno
fez citação, e eu não, tenho certeza que é super importante, a tua história vai enfim, trazer aqui inspiração para muita gente, que a gente conversando contigo antes, você falou, o Bruno falou, não, o Saboia não alcançou um índice olímpico, muitas vezes, por uma batida de mão, você estava comentando com a gente. Isso, obviamente, gera muita frustração. Imagino o quanto você deve ter ficado frustrado, chateado por não ter ido a uma Olimpíada por conta disso. Mas, assim, até por tudo que você está falando aí, você nunca deixou de treinar, você nunca desistiu por conta de alguma coisa que não deu certo. Conta pra gente aí, como é que você... Porque o bacana disso tudo aí também, da natação e dos esportes que você está mencionando, o triatlon, é você com você mesmo, né? Quer dizer, você tem que ter um grau de concentração, de perseverança muito grande. E óbvio que você leva isso, não dá para dissociar da tua vida profissional. Então, difícil separar o papel totalmente, então, não dá. Você é muito assim no teu... Eu não tenho dúvida que essa tua experiência na natação, você leva para a tua vida profissional. E eu queria que você contasse um pouco para a gente de como é que você faz esse paralelo aí. A natação é um esporte individual, né? É um esporte que está com você mesmo, mas do outro lado, como mencionei antes, é bastante coletivo, né? A gente tem uma turma, hoje meus grandes amigos, meus melhores amigos é o que eu formei durante a natação, porque você tem sempre a troca. Mas na hora que você sobe no bloco, é você com você mesmo, né? Às vezes você está disputando a prova com o teu melhor amigo. E eu tinha, do meu lado, era o campeão de Curitiba, era o campeão do Paraná, era o campeão da América do Sul, Brasil, do mundo, e eu era o segundo em todas as provas. Desde pequeno, que era o Leonardo Gomes, o Cheiroso, que era o apelido dele, né? É o apelido dele. A gente disputava todas as provas e era um grande amigo meu, mas chegava na hora do bloco, era eu contra ele, era eu. Então, assim, isso vai criando uma questão muito sadia até para o ambiente de trabalho, porque você tem do lado um amigo, mas que às vezes está disputando a mesma posição para o próximo passo. Sim. Não é por isso que você vai sacanear, claro, né? Que você vai passar a perna e tal. Então, realmente, você tem que lidar com isso. E a questão que você colocou, PG, de lidar com frustrações, faz parte do esporte. Desde pequeno, você tem que lidar com isso, né? Você tem que lidar de não ser escolhido para fazer parte do revezamento. Você é escolhido 4, você ficou fora. Puta, como é que você volta a isso? Nossa. Como é que você... É difícil você com aquela mentalidade. Uma criança, né? Uma criança. Então, vejo meus filhos hoje. Isso. Você tem um índice para participar do Campeonato Brasileiro. E o índice é difícil, porque eles limitam, senão vai todo mundo, o campeonato fica longo. Então eu vejo hoje meus filhos brigando para pegar o índice, puta, pegou na batida de mão, morreu no final, né? A expressão aquela que deu uma travadinha no final e não conseguiu, você vê a frustração, você fala, puta, eu queria estar no lugar dele, porque eu já vivi isso. Eu já vivi de pegar uma prova, não pegar em outra, ou não ir naquele campeonato que ia ser bacana, ia ser uma viagem legal, né? Antigamente não tinha essa facilidade de viagem como a gente tem hoje, mas, uma competição lá em Salvador, eu não fui por 10 centésimos, estaria com a equipe. Então você vai lidando e trabalhando com isso. E eu sempre voltava e falava assim, cara, que eu vou fazer de diferente para estar na próxima? É isso. Eu quero estar lá com aqueles caras. Eu quero estar lá com aqueles meus ídolos, né? O pessoal mais velho que a gente olhava ali, né? Eu quero estar lá, cara. Eu quero tentar brigando. Eu quero tentar ir para a Olimpíada. O que eu vou fazer diferente? E aí entra também o papo, o apoio de casa e o apoio do técnico. Você tem que conversar. Então, cara, você vai ter que fortalecer, você vai ter que comer diferente. Vamos trabalhar a tua cabeça? Você tá ficando muito nervoso antes da prova. Né? Você vai ter que meditar, você vai ter que relaxar, você vai ter que focar melhor. Então, você vai trabalhando, fazendo uma série assim, trabalhando nas suas fraquezas para tentar melhorar isso. E técnica, né? Vamos arrumar isso para aquilo para você estar. E quando você atinge esse objetivo, cara, é um negócio que não tem preço, né? Aquela adrenalina, aquele satisfação, aquele tesão, né, mesmo, aquela satisfação, aquela alegria, vibração que contagia. Você fala, quero mais disso. Eu quero conseguir mais disso e você vai indo atrás. Então, lidar com frustração, acho que é a palavra do atleta e é a palavra do profissional. A gente já viveu aqui algumas características, algumas situações no dia a dia de trabalho que frustram, né? Sim. Às vezes é um projeto que não deu certo. É um projeto que não deu certo, é alguém que foi escolhido para aquela vaga que não foi exatamente usado a meritocracia, foi usado o favorismo, né? Assim, a vida é assim, não adianta a gente ficar chorando. Lógico. O que nós vamos fazer diferente? Tem momentos que realmente ficam um pouco mais escuros, tem momentos que ficam mais... A gente não sabe exatamente para onde ir, o que correr, e aí é aquele momento que você para, respira, reflete, fala, cara, eu já vivi isso anteriormente, não é a primeira vez que eu estou numa situação dessa,
de vontade de chutar o balde, de parar tudo. Mas ninguém vai fazer isso por mim. Eu preciso fazer. É isso mesmo. Eu preciso tomar as rédeas dessa situação para definir o que eu vou fazer. Então, acho que assim, isso o esporte me ensinou desde sempre e continua me ensinando. Acho que isso é legal, né? Eu mencionei que eu estou nesse ciclo da maratona. Ciclo de maratona é doído, pessoal. Eu posso imaginar. É doído. Então, tem dias que você vai correr, tua perna tá assim, dá dor no joelho. Você fala, cara, ferrou. Não vou conseguir fazer a prova porque eu tô lesionado. Rapaz, peraí, eu posso ficar chorando e largar tudo, ou ir na fisioterapia, fazer uma massagem, fazer uma recuperação, segurar o treino nessa semana, dar uma maneirada, vou falar com o meu técnico para tentar recuperar para semana que vem. Então, lidar com isso faz parte da gente corrigir rotas. É isso. Tá? Acho que esse é o ponto. E tem uma frase que acho que vale colocar aqui, que o Gustavo Borges usa muito, né? Gustavo Borges, que todos conhecem, aí, foi um grande nadador, até hoje o maior medalhista olímpico da natação, né? Aqui do Brasil. Ele fala de ter excelência, persistência e consistência. Você tem que buscar ser excelente naquilo que você faz. Só que a excelência não dura para sempre. Aí você tem que ser persistente para manter o nível. Para manter e consistente, né? Que é a disciplina, o foco e tal, para ter uma perenidade de esporte. Senão você, nada. Corre ou trabalha por 2 anos e morreu a tua carreira. Sim. Eu gosto muito também de uma colocação do professor Cortella, que as pessoas têm até por hábito, né? Ele fala assim, não, eu vou fazer o melhor possível. E aí ele fala, não, você tem que todo dia se questionar se você está fazendo o seu melhor. Queira ser medíocre, né? Então, assim, se você está fazendo o seu melhor, você, na realidade, vai fazer o seu possível melhor. Quer dizer, dentro das possibilidades, da situação, do contexto em que você estiver, você vai fazer o seu melhor. Eu gosto muito de falar assim, faça o melhor com aquilo que você tem, nas condições que você tem. Então, isso aí, PG, às vezes para nadar, faz todo Curitiba sentido, esfriava, né? a caldeira estragava, não tinha piscina para treinar. E, a gente vai ter campeonato, vamos correr, vamos fazer musculação, vamos lá na piscina do arqui-inimigo treinar. Você acha um jeito. É isso. É que você sempre pode escolher, né? Desistir ou fazer alguma coisa diferente no dia seguinte para continuar. Puta, aposto que eventualmente quando você não foi para alguma competição que não ficou dentro da equipe, etc e tal, no dia seguinte você podia chutar o balde e falar assim, não, pai, mãe, eu não quero mais, não é pra mim essa porra. A gente vive a ressaca, né? Vive a ressaca, não é pra mim esse troço, tá certo? Quantos talentos ficaram pelo caminho, às vezes. Ou você pode voltar pra piscina no dia seguinte e treinar de novo. E às vezes e aí vale pra quem tá aí e é pai também, muito vale porque o pai fala, puta, eu vou tirar o Bruno, cara, ele tá se frustrando tanto, tadinho. Eu vejo hoje os pais fazendo isso com os filhos. Na intenção de proteger. Na intenção de proteger, de acocar, eles... Entendi. Você perde o aprendizado de lidar com a frustração. De lidar com a frustração, que é parte da vida. Para mim, o maior aprendizado do esporte. Poucos vão realmente se destacar. Né? O maior esporte é você vale trabalhar todos, em equipe, né? Lidar com a frustração, é você se superar, é ter a disciplina, é ter tudo. Então, assim, se você poupa isso pelas 2 ou 3 frustrações que o teu filho tem, você vai criar monstrinhos, né? Ou alguém que não vai conseguir, no primeiro não que receber do chefe quando entrar no serviço, vai querer abandonar o emprego. Né? Mas isso a vida tem um monte de reveses que a gente tem que, alguns deles engolir a seco e, cara, tentar de novo, né? Não tem jeito. É da vida. Você contou uma história pra gente que eu achei engraçado também, o Saboy, que é o seguinte, às vezes quem tá de fora, ou que não entende essa mecânica do persistir, ser consistente e tal, acha que quem faz isso é maluco, ou acha desculpas para não se colocar na mesma situação. Mas é que, ele tem tempo, eu não tenho. É verdade. Qual tempo mais você acha que ele tem que você não tem? O dia dos dois tem 24 horas. Mas é que eu tenho filho. Ele tem 3. Aí eu lembro de uma história engraçada que você falou, contou pra gente, que era quando você estava treinando, acho que é para triatlo, você estava treinando, que você estava bem bronzeado. É verdade. E daí eu tenho um executivo, esteve o chefe, falou assim, mas peraí, um executivo assim de sucesso, bronzeado não faz sentido, as coisas não combinam. Como é que pode um negócio desse? Isso assim, é muito mais comum que a gente imagina, né? Inclusive veio, acho que essa semana veio naquele do Perrengue Chique dizendo, quem faz esporte academia das 5 às 7 é psicopata ou sociopata, né?
E eu me identifiquei, porque eu falei, cara, é o horário que eu faço. Eu sou, então. É o horário que eu tenho possibilidade de fazer, porque eu começo a trabalhar cedo e vou até tarde. Então, assim, escolhi para mim aquele horário. Né? Mas é o horário... Porque para você é mais fácil, você se adapta melhor a acordar cedo. Mas mais fácil nada. Por que você mais acorda cansado. Tem dias que eu chego de viagem a 1h da manhã. E assim, é fácil acordar às 5? Não é. Foi fácil acordar ontem às 4h30 para fazer a meia maratona? Não, senhores. Não é. Não é assim, eu ainda não estou nessa fase de acordar 4h30 voluntariamente. Então, você tem esse trabalho que encontrar os horários. E essa visão de fora, de achar que você tá de bem com a vida, que você leva mais o esporte do que o trabalho, que você, cara, é playboyzão, só quer saber de sol, praia e tal. Eu escutei muito na minha vida, porque a natação, até um tempo atrás, era em piscina aberta. Hoje já tem piscina mais fechada e tal. E você nada, você queima, fica com a marca do óculos, né? Óculos. Você para correr ou para pedalar, você também está exposto ao... né? A não ser que se fire só esteira e spinning, você queima, você fica bronzeado. E eu escutei isso mais uma vez, mas nessa fase eu realmente estava um pouco mais bronzeado do que a média, né? Eu pego cor fácil. E eu escutei isso, porra, Saboia, cara, você está interessado aqui em crescer na empresa ou você está mais voltado ao esporte? Pô, você está levando mais a sério isso ou aquilo? E aí de volta aquilo que a gente falou no começo. Cara, é o equilíbrio. É isso. Né? Eu tô casado há 23 anos, né? Então, equilíbrio, trabalhando com uma carreira que fiquei em lugares... Consistente também. Consistente e levando esses bullying. Não deixando me afetar, porque no fundo é uma baita de uma dor de cotovelo. É o cara que fala assim, puta, eu queria estar fazendo o que ele faz, eu tô aqui gordo, barrigudo, né? E não tenho a determinação, talvez seja a palavra, de fazer o que esse cara está fazendo, que não precisa fazer, talvez, no nível que eu tenha chego, porque, de volta, estou desde pequeno, mas é fazer algo, é fazer uma caminhada, lógico. É fazer um pilates, é fazer o que te fizer bem e te satisfaça, mas faça e não fique com inveja dos outros. Não, você agora tocou num ponto que eu me lembro disso, né? Você inspirou muita gente, né? Você iniciou um grupo de caminhada que começou pequenininho, né? Quando a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos, né? E eram, sei lá, no início umas 5, 6 pessoas e aquilo cresceu, isso foi se tornou legal, quase 40 pessoas, que é inspirar pelo exemplo, bacana, né? Você relembrar disso, porque na época o RH da empresa estava lançando o programa Viva Bem, né? Não sei se vocês acordam, que era tanto de saúde mental, qualidade de vida, apoio à gestante, enfim, era todo o etarismo, né? As pessoas com mais de 50, 60, era todo um programa muito legal que a empresa estava fazendo. E começou isso, como eu já corria triatlo e tal, tinha uma assessoria que prestava, o nosso executivo falou assim, pô, será que ele não faz um grupo de corrida para a nossa empresa? E começamos com isso de corridas e caminhadas, porque corrida tinha lá uns 10 maluquinhos, que inclusive você fazia parte do grupo de corrida, a gente ia cedo lá no Parque Barigui correr, e outros que começaram a caminhar. Né? E logo tinha 40, 50, 60 pessoas com uma camisetinha legal, fazendo, foi um projeto muito bacana, que ontem, inclusive, eu encontrei o técnico da época, o Tchê. Me lembro. Que me pô, saudades daquele tempo que tinha aquela galera, né? Então, assim, é bacana porque as coisas persistem. Estou falando de 15, 20 anos atrás. É por aí. Isso, e as coisas, vários ainda continuaram fazendo isso. E eu continuo correndo, assim... Tem muita gente que tomou gosto pela corrida naquela época, por causa dessa iniciativa. Por causa dessa iniciativa. Até hoje é comentado. E é legal que agora na empresa, né, que eu tô, e os tempos vão mudando, a gente vai envelhecendo. Hoje eu sou praticamente o mais velho lá da empresa que eu lidero, né? Por sorte, que é bom ter uma garotada mais nova energizando, né? Só que essa garotada também assim, é completamente sedentária. E a gente botou um desafio lá dentro. Não é assim não. Ô Henrico, o Henrico aqui nosso não é editor aqui, não o cara joga tênis, corre, tudo isso antes das 7 da manhã. Parabéns para isso, mas estou dizendo assim que há uma tendência dessa geração ficar mais no e-sport do que no esporte propriamente dito. E assim, todo mundo joga, todo mundo faz, mas eu falei, galera, vamos tentar fazer um desafio. No final do ano, a empresa tem a sede em Belo Horizonte. Né? Vamos fazer a volta da Pampulha, que é 15 quilômetros. Vamos lá. É super corrida, caminhada. Né? Então botamos esse desafio lá, já conseguimos aí umas 8 pessoas. Talvez a gente consiga crescer um pouquinho, que é isso. Um vai puxando o outro, um vai na brincadeira. Isso. Cara, vamos lá, porra, vou ter que emagrecer para fazer.
você vai criando um hábito mais saudável, né? É legal. Não, e cria um laço de amizade ali que fortalece, inclusive, o relacionamento profissional, né? Essas atividades fora da companhia. Eu não trabalhava diretamente com o Saboia, acabei conhecendo por conta do grupo de corrida, e aí a gente teve um relacionamento maior a partir daí. E eu acho que ainda é uma pena que aqui no Brasil nós perdemos muito os campeonatos e as competições, os torneios, assim, que envolve a indústria, que envolve, né? Eu participei, você citou isso, o SESI ainda tem essa pegada muito legal na indústria de promover torneios e competições. E eu fui campeão mundial de natação pelos Jogos de Trabalhadores Mundiais, que foi na Itália. E eu me lembro quando eu voltei na fábrica da Audi, tinha banner, tinha telão, eu com as medalhas, parecendo Phelps. Que legal. Então, super legal. Eu andava na linha de produção e a turma... reconhecido, né? Nós campeão, não sei o que. Então, isso é bacana para estimular, mas a gente veio perdendo hoje, né? A gente veio, não se incentiva. E lá no México, quando eu morei e trabalhei por 2 anos, tinha os Juegos Interbancários, que eram os jogos entre os funcionários que trabalhavam em bancos. E tinha todos os esportes, era vôlei, futebol, basquete, atletismo e tinha natação. E eu competia pela empresa para fazer. E aqui no Brasil a gente não estimula muito. E no mínimo foi campeão também. Né? Eu ganhei lá, eu ganhei umas provinhas e também foi bacana porque eu voltava lá. Isso você fala, PG, da autoconfiança, você fala assim, tira aquela cara só do chefe, do líder, do cara, mas assim, aproxima da turma. Claro. Vem o pessoal falar, cara, como é que você faz? E a gente vai aprendendo muito. Não resta dúvida. Assim, eu não posso, novamente, eu sou suspeito de falar, mas o esporte só abriu as portas para mim, só facilitou, só flexibilizou, só fez com que eu trabalhasse as minhas fraquezas, né, características pessoais, competências comportamentais que são mais difíceis de trabalhar. O esporte me ajudou muito, porque eu não tenho dúvida que eu seria uma outra pessoa muito mais fechada e reclusa. Até falando do fechado e recluso, você no início até falou da questão de bullying. A gente também, conversando contigo, você contou a história do teu braço, né? Que você tem o teu braço parece que tem uma... Pegou meu único defeito. Não é questão de... Tem que ter, é para humanizar o entrevistado. Não é questão de pegar o defeito, eu quero pegar justamente como... Assim, alguns iriam ver como um problema, você não viu como um problema, né? Aquele negócio de pegar como alguma coisa para te desafiar e fazer com que você... Quando eu conheci minha esposa, eu tinha me alistado... Se superasse. No dia, eu tinha me alistado no exército. E eu contei essa história, né? Falei, olha, tô meio cansadão, porque acordei cedo, hoje para me alistar. Você vai servir? Eu falei, não, fui dispensado. Por que não? Porque eu tenho o braço torto. Nossa! Eu falei, bom, aproveita que eu já estou mostrando o meu único defeito. Por isso que eu falei que, obviamente, que não é o único, mas eu fiz essa fratura com 7 anos, né? Jogando futebol, caí em cima do braço, foi uma fratura séria, colou errado, bom, enfim. Eu cresci assim. É claro que hoje, analisando dos detalhes, eu perco um pouco de força. Né? No movimento de tríceps, se for comparar com o atleta, tem que estar tudo milimetricamente alinhado, né? Alinhado, e eu perco um pouco de força, principalmente de tríceps. Mas eu cresci assim. Mas é mais uma situação que você teve que se superar. Né? E o meu melhor estilo era costas. E eu estava nadando, eu já estava, assim, as pessoas de outros estados não conheciam muito ainda, eu era menor, devia ter os meus 14, 15 anos, estava participando do Campeonato Aberto, né, nesses Troféu Brasil, que são todas as idades. E com exceção aqui do nosso amigo carioca, né, aquele malandrão, falando assim, porra, o carinha aqui, um magricelinho, né, pequenininho, ainda de braço torto, né, porque nadava assim, pô, coitado desse cara aí, puta, nadar com esses caras. Eu cheguei na série seguinte, eu ganhei dele. Né, e a vontade que eu tinha na época, né, hoje talvez até falasse, a vontade que você está vendo, cara, fique quieto, né, fique quieto, respeita os outros, né, respeita aqui o caso, respeita, assim, não tem nada de negócio, então você tem que lidar com isso, porque bullying eu sofri a minha vida inteira em relação ao braço e é uma característica para mim que absolutamente eu apago. Que legal, mas enfim, você tomou isso como justamente para se superar, né? Para superar, eu acho que... Uma mola para criança em si, eu vejo isso com os filhos, né, hoje. Criança em si é cruel. Né? Não, puta. É cruel, é 4 olhos, é gordinho, é baixinho, assim... A gente tem que saber lidar com isso. Eu acho que é importante passar também essa lição. As coisas passam e o bullying continua. Até hoje a gente muda o formato, né? Muda o formato, mas a gente tem que lidar. Muda o nome. Não é bullying, mas é
assédio moral. É um assédio. E a gente tem que absorver que se for levar tudo pro estômago, eu acho que a gente não vive além de ficar numa sociedade super chata, né? É verdade. Tem um outro paralelo também, que é uma história interessante que você contou pra gente. Igual você estava falando, quando aqui em Curitiba, e é muito comum em Curitiba chover, fazer frio, etc e tal. Ontem foi um exemplo disso. Impressionante. E a piscina, cara, a piscina não estava funcionando, estava gelada, impossível de entrar para treinar. Então, vamos fazer alguma coisa diferente, vamos treinar musculação, vamos correr e tal. Aí você contou pra gente também no nosso bate-papo prévio aqui, não sei se acho que foi na Audi, que você estava sentindo uma dificuldade de comunicação com os alemães. Ah, sim. E daí o que você fez? Vou aprender alemão. Tipo, é mais ou menos isso, né? Então, encontrou nessa rotina toda um tempo para aprender alemão, né? Cara, o que eu vou fazer? Esse é o problema. Tem duas alternativas. Ou o cara pode aprender português, ou eu posso aprender alemão. Eu acho que o interesse... pouco provável, né? Pouco provável, né? Que o cara aprenda português. Bruno, acho que assim, essa correlação sempre aparece dificuldades na vida, né? O nosso poeta fala, uma pedra no meio do caminho, né? Sempre tem mais de uma. E a gente tem que escolher a pedra com que a gente vai ficar e vai tentar tirar. Você falou de chuva, tinha o frio também aqui em Curitiba, e na época a piscina era aberta. Eu treinava duplo, ainda a famosa dobra. Era de madrugada e à tarde. Eu chegava de madrugada às 5 da manhã para treinar, nós tínhamos que puxar a lona. A lona vinha com a geada em cima para a gente entrar na água. Né? O nosso roteirista aqui fez... e era essa sensação mesmo, tipo, o que eu tô fazendo aqui? E você tem que dia não tinha nem isso. clareado. Você tinha duas opções, era não ir treinar e não ir competir, ou ir lá, tirar a lona, treinar, chegar na escola com aquele cabelo meio esverdeado, duro de cloro, escutar o bullying. Pessoal falando que mesmo que o shampoo significa aquele cheiro de cloro, né? E vida que segue. E no trabalho é exatamente assim, né? A gente tem que encontrar alternativas. Eu citei isso do alemão porque não era uma língua natural aqui para nós, o inglês hoje, né? O espanhol até, mas você chega num ambiente, uma empresa alemã ou francesa, você tem que se adaptar. Eles não vão mudar. Lógico. Se você quer se destacar, se você quer crescer, se você quer ter uma oportunidade até de ir para passar um período lá, como eu fiz no caso lá da Audi, você tem que investir no alemão. Você pode não ser o fluente, mas você tem que se comunicar. E foi exatamente essa lição que eu fiz. E é um pouco do que eu vivo trazendo para os dias de hoje, no momento atual. Se eu não me adaptar e me adequar a essa nova turma que está chegando, com os novos métodos de trabalho, isso mesmo. Eu estou fora do mercado. Né? Eu sou CEO da empresa e lido uma galera que me provoca todo dia, que me faz com que eu tenha que aprender linguagens, tecnologia, forma de comunicar, forma de lidar com diversidade, não a diversidade que a gente estava acostumado a lidar lá atrás. Agora a diversidade realmente de fala, de comunicação, de expressão. Nem estou falando aqui de etaísmo, de sexo, de gênero e tal. Se a gente não se adapta, estamos absolutamente fora. Então, de volta eu trago para agora e falo assim, gente, o que eu vou fazer para me permanecer, assim, para me manter competitivo? Enquanto eu estiver trabalhando, eu quero ser competitivo ao trabalho. E esse competitivo não significa cotovelada e passar nos outros, mas eu preciso me manter vivo. Porque a partir do momento que eu parar de me preocupar com isso, eu vou para aquela outra categoria, que é o do esporte amador, como hobby. Como hobby. E aí eu já estou falando muito mais de eu sair do dia a dia do meu trabalho para procurar outra coisa. E eu acho que eu ainda tenho muito que produzir e entregar, e por isso eu invisto nessa minha... naquilo que eu falei anteriormente, na minha excelência. Né? De eu me manter excelente naquilo que eu estou fazendo. Muito bom. Excelente. Excelentes lições. Poxa, quantas lições, né? Eu vou fazer um plágio teu aqui, Saboia. Como é teu mesmo, acho que o plágio está liberado. Eu peguei de um artigo que você escreveu em 2021. E acho que foi no LinkedIn que você publicou. Sim. Que assim, todos os pontos que você comentou lá, como acho que sendo lições e conclusões, a gente acabou passando por todas elas com exemplo aqui. Eu acho que fica legal para fechar. Você tinha comentado ali assim, coisas que o esporte te trouxe para a vida e que
para a vida profissional ou como pai, enfim, de qualquer forma, assim, coisas que são importantes tanto no esporte quanto em qualquer outra versão da vida. Então você mencionou aqui, ter objetivos claros e manter foco e disciplina, ser resiliente, sonhar grande, se adaptar, trabalhar em equipe, porque mesmo um esporte individual tem sempre uma equipe que te envolve, começando pela tua própria família, ser determinado, organizado e concentrado, ser humilde. A vida ensina a gente, né? Ser humilde, a gente falou sobre isso. Todo dia você toma uma porrada, né? Sempre tem alguém mais forte, mais preparado, mais rápido que você, né? O que você vai fazer com relação a isso? Aqui ou em outro lugar. Em qualquer esfera, em qualquer versão de você. Se você acha que você atingiu, vai vir alguém e vai te passar. Isso. E a última que você falou, que eu acho que essa é matadora, ter equilíbrio, né? Equilíbrio em tudo. E tem mais algumas que depois que eu escrevi, vem comentários, a gente vai refletindo. Adicionaria também aí, celebrar as conquistas e as pequenas conquistas, tá, Bruno? Acho que a gente fica naquela e hoje a gente fala muito dessa frustração. Coloque um objetivo que seja tangível para você e celebre aquela conquista. Então, se você quer baixar 10 segundos na tua prova, conseguiu baixar 2, cara, celebre esse 2, você está lá. Ainda, 10 está lá. Se você quer perder 10 quilos e perdeu 4, está no caminho, cara, né? você está no caminho, continua que você vai chegar. Então, é celebrar essas pequenas vitórias, seja com você ou seja com a tua equipe. Acho que é outra lição que é difícil você aprender no esporte. Às vezes o esporte você só traça aquele objetivo final e quando não atinge você vai se frustrando. E você vai depois com a idade você vai percebendo que você tem que criar pequenas metas para ficar mais agradável a jornada, senão fica muito... É a história de subir o Everest, né? Você não celebra só lá. Eu conquistei o primeiro... curtir o processo, né? Segundo acampamento, terceiro curtir ponto. O processo, não adianta só... curtir o processo. Saboia, cara, excelente. Eu, assim, fiquei muito feliz aqui. Não tenho certeza que a gente teve vários ensinamentos aqui para dividir com a nossa audiência. Eu só queria, antes de terminar aqui, que você falasse um pouco do teu projeto atual, porque assim, a gente falou de algumas coisas... Você já deu uma passada, mas conta um pouco aí como é que está a tua vida na Robson. E o projeto atual do trabalho, né? Sim, não sim, do sim. pessoal, porque a gente fala mais aqui da pessoa, mas de volta não dá para desvencilhar. E eu tenho a felicidade de ter começado na Robson no passado, né? Como CEO da empresa. E a Robson tem uma pegada muito legal, PG, porque é uma empresa que nasceu para melhorar a vida do colaborador, para deixar o colaborador mais feliz, mais engajado, mais satisfeito, produzindo mais, conhecendo as suas metas. Parece básico isso que eu estou falando, mas boa parte das empresas não tem as metas 100% definidas e cascateadas em todos os níveis. Então, com a ferramenta, você sabe aquela tua meta, como é que você está, o que está faltando para você atingir. Se você não está atingindo, ela indica um treinamento, algo que você pode fazer para estar melhor. Então, olha a correlação com o que eu fiz na minha vida inteira do esporte. Que eu estou falando. Os pequenos ajustes da rota. Pequenos ajustes para celebrar, para o objetivo que eu tenho que fazer. Então, isso para o colaborador em si é muito legal que tenha essa visibilidade de como ele está e em que quartil ele está de performance. Se eu estou no topo, com aquela turma lá do índice, ou se eu estou aqui embaixo, o que eu tenho que fazer para estar lá? Pro gestor, é bacana porque você vê toda a turma. Você consegue ver quem que está lá se destacando, quem que não está, o que eu preciso fazer para atuar. Posso apertar um pouco mais a meta, né? Porque quando a meta vai atingindo, vai ficando muito fácil, a gente vai lá tem que dar uma calibrada natural para a gente ir ganhando performance. Estimula a colaboração. Então, a gente estimula com que quem está indo bem indique. Cara, o que você está fazendo diferente para estar lá no topo que o outro não está? Dá uma dica, um treinamento, algo assim. Também no esporte a mesma coisa. Dá uma dica aqui do que você está fazendo. Pô, vamos ver como é que está a saída daquele cara lá. Vamos copiar para tentar melhorar. Então tem muita correlação aqui com a minha vida. E a Robson é essa plataforma que foi desenvolvida inicialmente para o mercado mais voltado a BPOs, a Contact Center, né, que tem a grande massa de trabalhadores. Se você não tiver ferramenta para controlar tudo isso que você falou, você não controla. Depende de ter um supervisor, depende de ter um gestor para falar. E vamos lá, né, galera? Hoje ninguém quer que fique dizendo, pô, você precisa fazer isso, tua meta tá assim, esse treinamento você tem que fazer. Eu quero me autogerir. Lógico. E a Robson permite que você faça essa autogestão.
E tem uma pegada de gamificação nisso? E tem aí que entra a parte bacana. Entra essa gamificação porque você atingindo essas conquistas, você vai trocando por coins, que legal. moedinhas. E essas moedinhas você troca por brindes da empresa. Então, cada empresa determina o brinde que você quer. Sim. Eu quero uma canequinha, eu quero participar de uma rifa num celular, eu quero trocar às vezes por uma comida, eu quero fazer uma viagem, sorteios. Então, isso vai trazendo também aquela parte legal de... Uma competição sadia, de engajamento. Então, no fundo, a Robson, assim... Deixa o colaborador mais satisfeito, a empresa mais eficiente. Essa é a pegada. Estamos hoje em grandes empresas, né? Não só nesse mercado de call center, mas também no varejo, no mercado financeiro, no mercado de seguradora. E é uma empresa jovem, né? Tem 5 anos, 5, 6 anos. Dá para dizer que tem uma pegada total de startup, são 70 pessoas, né? Nessa dinâmica de colaboração, de ambiente híbrido, de ambiente muito tecnologia. E é essa parte gostosa de trabalhar com a que eu mencionei antes, né? Com a turma jovem, que nos provoca, que métodos diferentes, que não é nada engessado. A gente tem que se adaptar cada dia, programar com uma meta bem estabelecida que a gente tem de crescimento. Então, é um projeto muito bacana e que fez todo sentido para mim no momento de vida, porque me trouxe essa relação que eu mencionei anteriormente. Tem uma correlação enorme, né? Impressionante. E que tem as pessoas no centro de tudo, né? Porque a gente... bota as pessoas para trabalhar, né, mais felizes e que vão gerar uma eficiência melhor para o consumidor. Então, a gente tem exemplos claros que, usando a Robson, melhora o NPS da empresa. Porque atende mais rápido, atende melhor, deixa o cliente mais satisfeito. Não resta dúvida. Sensacional. Saboia, brigadão, cara. Foi uma delícia, agradeço. Cara. Foi sensacional, o papo rolou, a gente nem viu a hora passar. Sempre bom conversar com o Saboia. Sensacional. Obrigado mais uma vez pela gentileza, pelos ensinamentos, pelas histórias trocadas e me coloca à disposição aí, Bruno, PG, o que a turma quiser também buscar, conversar, trocar ideia, dar dicas e sugestões. Show de bola. Entre em contato, fuça a gente aí nas mídias sociais, vocês vão encontrar tanto da Robson quanto da minha pessoa mesmo. É isso. Saboia, obrigado, cara. Abração. Excelente. Obrigado, cara. Valeu. Obrigado, Saboia. Para nossa turma, recados finais aí, PG? Bom, é aquilo, né, gente? É mais um episódio aí que a gente está trazendo para vocês. Não resta dúvida de que, enfim, vários ensinamentos aí. Eu acho que o Bruno fez aí um compilado no final aí que tem, né, bem pautado aí várias lições aprendidas. Vamos continuar pedindo aí a vocês para que nos prestigiem aí nas nossas redes. É importante para compartilhar. Enfim, para que a mensagem chegue para outras pessoas também, e agradecer bastante aí a audiência de vocês. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, valeu. Bruno. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.